Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Hoje a gente vai aprender a usar a fórmula de Bhaskara. Essa fórmula serve para a gente resolver equações de segundo grau. Equação de segundo grau a gente sabe que é desse tipo: ax² mais bx mais c igual a zero. Para você usar uma fórmula, seja na matemática, seja na física, é importante você identificar o que você precisa para essa fórmula, para trabalhar com essa fórmula. Então nós precisamos desses coeficientes, do A, do B e do C. Repara que aqui eu estou dividindo ela em duas partes. A primeira parte que é o delta, que é essa expressão, e depois achar o x. Repara que o x está em função desse primeiro momento, de eu achar o delta, que é b² menos 4ac. Ou você pode fazer tudo de uma vez. Repara que para essa fórmula eu preciso, independente da forma que você vai fazer, você precisa de quem? Do b, do a e do c. Ou seja, você precisa dos coeficientes dessa equação. Então, na prática, fica mais fácil a gente mostrar como é que se usa isso. Bom, essa letra grega aqui, que é o delta, ela é chamada de discriminante da equação. Esse valor determina a quantidade de raízes. O que é raiz? Solução. Solução da equação. Quando eu falar em raiz, é a solução da equação. Então, o delta determina a quantidade de soluções que eu vou ter. Bom, se o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes distintas, ou seja, eu vou ter dois resultados diferentes. Se o delta for igual a zero, eu vou ter dois resultados iguais. Na verdade, é como se eu tivesse um resultado só. E quando o delta é menor que zero, ela não tem resultado real. Então, primeiro exemplo. Nós vamos fazer em duas partes, que eu acho que para quem está começando é melhor. Bom, então primeiro achar o delta. Delta igual a b² menos 4ac. Então, a primeira coisa, eu tenho que identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Para quem não lembra, a equação de segundo grau é desse tipo: ax² mais bx mais c igual a zero. Coloquei na mesma posição para a gente visualizar melhor. O A é quem está com x². Aqui não tem, então vale 1. Então, meu A vale 1. O B é quem está com x. Então, o B aqui é 2. Está multiplicando o x. O C é o termo independente, ou seja, o C é o que não tem x. Quem não tem x aqui é o menos 8. E, detalhe, quando é negativo, não pode esquecer o sinal. Não pode esquecer o sinal. Grave isso. Bom, então delta, eu vou colocar aqui de novo essa fórmula. Quando a gente está aprendendo, é interessante a gente estar repetindo a fórmula, que ajuda a gente a fixar. Se você quiser, você não precisa repetir a fórmula aqui de novo, mas quando você está aprendendo, facilita a memorização. Você está repetindo ela até você gravar. Então, delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Ah, mas já está aqui em cima. Eu sei, só que eu vou colocar de novo para colocar aqui um embaixo do outro, fica mais fácil para você entender. Então, a gente vai trocando. Então, primeiro é o b. Quem é o b? 2. Então, no lugar do b, eu coloco 2. Eu vou tirar essas letras e vou colocar esses números. Então, no lugar do B, entra o 2. Esse B estava ao quadrado. Então, tem que ser 2 ao quadrado. Repete, ó, menos. Esse número 4 repete. Você só vai trocar as letras. Vai trocar o A por 1. E vai trocar o C por menos 8. Como ele é negativo, a gente coloca entre parênteses. Senão teria um sinal de multiplicação de menos junto. Esse parênteses é só para separar esses dois sinais. Então, delta, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2 é 4. Ó, negativo e positivo dá negativo. Negativo e negativo, positivo. Então, aqui dá positivo. Eu vou fazer essa multiplicação aqui na sequência. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. E vou somar. 4 mais 32, 36. Lembrando, delta maior que zero, eu continuo a conta, vou ter dois resultados distintos. Vamos para a segunda parte, que é aquela ali. X é igual a menos b, mais ou menos raiz² de delta sobre 2a. Então a gente vai, x igual menos, esse menos já está aqui. Quem é o b? 2. Então, menos 2, mais ou menos raiz² de delta. Quem é o delta? É o que eu achei agora, 36. Então, vai ser a raiz do que eu achei. Embaixo, 2 vezes A. O A vale 1. Então, 2 vezes 1. Então, x igual menos 2
mais ou menos raiz quadrada de 36, que é 6, 2 vezes 1, 2. Esse mais ou menos significa que eu vou fazer duas contas. Eu vou repetir esses valores, só que uma vez com mais, outra vez com menos. E para diferenciar, um eu chamo de x1, outro eu chamo de x2. Só para diferenciar um do outro. Então a gente copia esses números aqui, uma vez com mais, então, menos 2 mais 6 por 2. E agora com menos, menos 2 menos 6 por 2. Só esse sinal aqui do meio que troca. Esse primeiro sinal ele é fixo. Esse mais ou menos aqui que mostra que a gente vai ter que fazer duas contas. Uma com mais aqui, uma com menos. Então só muda esse sinal aqui. Bom, sinal diferente diminui. 6 tira 2, 4. 4 dividido por 2 igual a 2. Sinais iguais eu somo. Então 2 mais 6, 8. Repito o sinal, então menos 8. Dividido por 2, menos 4. Então, minhas soluções são... Coloque em ordem crescente, menos 4 e 2. Pode colocar em qualquer ordem, que a gente que é professor é meio fresco, gosta de colocar em ordem crescente. Bom, eu falei que delta maior que zero tinha duas raízes. Por quê? Eu vou ter uma raiz, que é um número diferente de zero, né? Quando ele é maior do que zero, a raiz é diferente de zero. Então, se eu estou somando e diminuindo, eu vou achar dois valores diferentes. Por isso que eu tenho duas raízes distintas. Lá, segundo exemplo. Então, mesma coisa. Primeiro, identificar quem é A, quem é B, quem é C. A é quem está no x ao quadrado, vale 1. Quando não tem número, vale 1. B é quem está no x, sozinho, então menos 14, né? Negativo, não pode esquecer o sinal. E o C é o termo independente, que é 49. Então, vamos repetir o delta para a gente gravar. B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Vai repetindo até gravar. Quando você gravar, você não precisa mais colocar. Então, delta, a gente vai trocando. No lugar do B, entra o 14. Como é negativo, ele fica entre parênteses. Ao quadrado. Menos 4 vezes, no lugar do A, entra o 1. No lugar do C, entra o 49. Aí a gente faz a conta. 14 vezes 14, 196. Menos, só tem sinal de menos, vai ficar negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 49 também dá 196. Vou diminuir isso aqui, né? 196 menos 196, zero. O que eu falei quando o delta dá zero? Eu vou achar depois dois valores iguais. Vamos ver se a gente vai achar mesmo. Então vamos para o x. X é igual a menos b. Então menos. O b é menos 14. Então entre parênteses, menos 14. Mais ou menos. Raiz quadrada de delta. Delta é o que eu achei aqui. Zero. Sobre 2 vezes o A. O A é 1. No lugar do A, entra o 1. X é igual, menos com menos dá mais, então fica 14 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de zero, que é zero. 2 vezes 1, 2. Agora aquela parte que eu acho x, x1, x2. Ou x', x2', só para diferenciar. Então x1, x2. Então, x1 eu faço esse mais ou menos, eu faço uma com mais, uma com menos. Então, por isso que a gente vai achar dois valores iguais. Por quê? Quando eu faço mais ou menos, e o delta deu zero, a raiz quadrada de zero é zero. Então, eu somando mais zero ou diminuindo zero, né, que vai ficar um com mais, um com menos. Então, é 14 mais zero, outro é 14 menos zero. Como zero é o elemento neutro da adição da subtração, então não altera, vai dar a mesma coisa dos dois, aqui vai dar 14 sobre 2, que é igual a 7, está aqui embaixo, e aqui a mesma coisa, vai dar 7 também. Então meu conjunto verdade, eu coloco 7. Então minha solução é só o 7. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais, na verdade é um valor só. Letra C. Então, A é quem multiplica o x ao quadrado, 3. B é quem multiplica o x, menos 5. E o C é o termo independente, ou seja, o termo que não tem x,
aqui no caso é o nome. De novo, delta igual a b ao quadrado menos 4 AC. Tá repetido muito. Para você gravar. Então, delta igual, no lugar do b é um menos 5, então entre parênteses, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes, no lugar do a entra 3, no lugar do c entra um 9. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Aqui só tem o menos, vai continuar menos. Repara, os outros dois exemplos eu coloquei um, aqui eu coloquei um número diferente, então tem que fazer duas contas. Primeiro, ó, 4 vezes 3, 12, aí 12 vezes 9, 108. Então faz essa vezes essa, o resultado vezes essa. 25 menos 108, sinal diferente diminui e fica o sinal maior, isso dá menos 83. Eu sei que a solução vai ser vazia. Eu coloquei lá do outro lado, delta menor que zero, não tem raiz real igual. Então acaba aqui. Delta negativo, acabou a conta, acabou a história, parou aqui. Tá, mas aí você me pergunta, por quê? Vamos lá, vamos fazer só o comecinho. Se eu fosse continuar, eu colocaria x é igual a menos b, então ficaria menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é menos 83, sobre 2 vezes o a, que é 1. Não, perdão, aqui é 3. Os outros todos foram 1, mas aqui é 3. Menos com menos dá mais, então dá 5 positivo. Só que não existe raiz quadrada de número negativo, não existe raiz real, né? No ensino médio você até vai ver que é possível, mas é outra história. Mas como a gente no fundamental está nos números reais, não tem nenhum número que elevado ao quadrado vai dar um número negativo. Então, ó, isso aqui não existe. Se não existe, não tem como eu terminar essa conta. Por isso que quando o delta dá negativo, eu não tenho solução. Então, meu conjunto verdade, meu conjunto solução, em alguns livros você acha, em vez desse V de conjunto verdade, você acha um F de solução, que quer dizer a mesma coisa, é vazio. Então é isso, gente. Beleza? Até mais.